A indústria do entretenimento sul-coreano, reconhecida internacionalmente pela disciplina extrema, pelos visuais impecáveis e pela criação de ídolos quase perfeitos, sempre apresentou ao mundo uma imagem brilhante. Cantores, atores e personalidades da mídia são moldados para parecerem virtuosos, trabalhadores e livres de qualquer mácula. Entretanto, por trás dessa superfície luminosa, existe uma engrenagem complexa e rigorosa, onde falhas pessoais, contradições e comportamentos inadequados são frequentemente mascarados até que, inevitavelmente, venham à tona. O público coreano, mais exigente do que nunca, não tolera incoerências entre imagem e realidade. Quando uma celebridade alcança o auge, qualquer detalhe enterrado no passado, qualquer comportamento questionável ou qualquer deslize cometido fora da câmera, ainda que antigo, tem potencial para explodir com força devastadora. A opinião pública se move com velocidade, e o pedestal que sustenta um ícone pode desmoronar em questão de horas. Nos últimos anos, inúmeros casos envolvendo atores, músicos e apresentadores chamaram a atenção da mídia. Alguns foram alvo de investigações formais, outros enfrentaram alegações graves que abalaram sua reputação de forma irreversível. A trajetória de ascensão e queda dessas figuras evidencia um padrão que parece repetir-se: quanto maior o brilho da fama, maior o impacto quando a verdade vem à superfície. Este artigo analisa 7 casos emblemáticos. 7 celebridades que, no auge de suas carreiras, enfrentaram revelações perturbadoras, controvérsias inesperadas ou acusações que mudaram para sempre a forma como o público as enxerga. Não se trata de um julgamento definitivo sobre suas vidas, mas de um retrato de como a construção de imagem, tão fundamental no mercado coreano, pode ruir quando confrontada por alegações, investigações ou relatos consistentes. A seguir, exploramos cada caso com profundidade, apresentando não apenas os fatos públicos, mas também o impacto emocional, social e profissional dessas revelações. Cada celebridade protagoniza uma narrativa distinta, com tons diferentes, ritmos diferentes e quedas de intensidades variadas. E, ao final, todas nos fazem refletir sobre uma mesma pergunta: até que ponto a fama é capaz de sobreviver quando a realidade aparece? 1. Song Gae-on, o passado que ressurgiu como um fantasma. A trajetória de Song Gae-on ganhou força apenas recentemente. Durante anos, ela trabalhou como atriz coadjuvante, passando despercebida do grande público, embora fosse reconhecida nos bastidores como uma profissional dedicada. O grande momento de virada ocorreu quando interpretou uma vilã complexa em uma série popular de 2024. A crítica aplaudiu sua performance. Os programas de variedades começaram a convidá-la com frequência e o público passou a vê-la como uma promessa crescente. Sua imagem pública refletia sensibilidade, humildade e superação. Em um dos programas em que participou, ela apareceu em lágrimas ao mencionar o carinho inesperado dos fãs após anos de anonimato. Parecia a narrativa perfeita de ascensão. Mas, justamente quando a aceitação popular atingia seu auge, um relato publicado em uma comunidade online expôs supostos episódios de bullying e agressões físicas ocorridos durante sua época escolar. As alegações incluíam relatos de colegas que afirmavam ter sofrido agressões verbais e físicas. Embora Song Gae-on tenha inicialmente negado os relatos através de sua agência, novas publicações surgiram, incluindo supostas evidências de que a atriz teria sido transferida de escola como resultado de problemas disciplinares. As redes sociais reacenderam rapidamente as discussões, com testemunhos adicionais sendo anexados à narrativa. Fotografias de seus dias de escola, que mostravam uma aparência bem diferente daquela apresentada nas telas, começaram a circular e intensificaram o desconforto entre o público. A discrepância entre a imagem atual, polida, serena, e as alegações sobre sua juventude provocou um choque profundo. A pressão pública aumentou apesar de declarações posteriores tentando esclarecer o contexto,
A opinião pública já havia virado. Alguns internautas passaram a questionar se a vulnerabilidade demonstrada em programas de TV seria genuína ou apenas performance. A confiança se quebrou de forma abrupta. O caso foi tão impactante que cenas com sua participação em projetos futuros foram cortadas, e seus compromissos profissionais foram suspensos indefinidamente. A queda de Song Gae-on demonstra que, no ambiente artístico coreano, a linha entre redenção e destruição é fina. No passado retorna, mesmo depois de anos, pode se transformar em uma sombra que apaga até o brilho mais intenso. 2. Oh Yeong-soo, a queda do ícone nacional. Por décadas, Oh Yeong-soo foi uma figura respeitada nos palcos teatrais da Coreia. Embora reconhecido no meio artístico, seu nome não era amplamente conhecido pelo grande público até 2021. Quando interpretou um papel marcante em uma das séries mais assistidas do planeta. Sua atuação emocionou milhões e lhe rendeu um prestigiado prêmio internacional, algo nunca antes conquistado por um ator coreano. Nas semanas seguintes, ele se tornou uma espécie de avô nacional, por sua postura humilde e comportamento sereno. A imagem de homem sábio, gentil e íntegro parecia sólida. Até que, em 2022, uma denúncia de assédio feita por uma mulher veio à tona. Segundo relatos divulgados pela imprensa, ela alegou que, em 2017, teria sido tocada de maneira inapropriada pelo ator durante uma caminhada. Oh Yeong-soo negou as alegações em um primeiro momento, afirmando que nunca teve a intenção de causar desconforto. No entanto, o caso ganhou força, foi investigado e, posteriormente, julgado. A repercussão foi massiva. Programas de TV e campanhas publicitárias começaram a se distanciar imediatamente da figura que, até poucos meses antes, vista como símbolo de honra e ética. Ao final do processo judicial de primeira instância, uma condenação foi divulgada, acompanhada da determinação de participação em um programa de reabilitação. A decisão abalou profundamente o público, se viu dividido entre a admiração construída ao longo dos anos e o peso das alegações. Sua imagem, antes associada a décadas de dedicação ao teatro, passou a ser revisitada sob novas lentes. O que antes parecia um percurso impecável foi repentinamente contaminado pelo impacto da polêmica. Mesmo com recursos jurídicos em andamento, a trajetória de Oh Yeong-soo talvez nunca recupere o brilho anterior. Este caso demonstra algo inevitável: mesmo o mais reverenciado dos artistas está sujeito às consequências de ações questionadas pelo público. E quando isso ocorre no auge da fama, a queda pode ser devastadora. 3. Kim Sae-min, o moralista desmascarado. Durante muito tempo, Kim Sae-min foi apenas mais um rosto conhecido da televisão, presente em papéis secundários como repórter ou comentarista. Sua imagem nunca foi a de uma estrela, sim a de um trabalhador constante, esforçado e discreto. Em determinado momento, contudo, sua carreira deu um salto inesperado. A popularidade de Kim Sae-min explodiu quando ele passou a apresentar um programa focado em finanças pessoais e economia doméstica. Seu humor peculiar, aliado a frases marcantes que viraram memes, fez com que ele se tornasse o símbolo de uma vida simples, metódica e honesta. O público abraçou sua figura como representante da humildade e da disciplina. Cresceu rapidamente no cenário midiático. Recebeu novos convites e se tornou o rosto de campanhas publicitárias. Mas a imagem do homem simples e íntegro ruiu em 2018, quando relatos antigos de comportamento inadequado em um encontro social vieram a público. A alegação principal mencionava toques indesejados e desconforto provocado em uma colega de trabalho. Relatos que reacenderam críticas e levaram a reconsiderações imediatas de sua postura pública. Logo surgiram questionamentos adicionais. Revelações sobre seu estilo de vida real, mais luxuoso do que o apresentado na TV, alimentaram a narrativa de contradição. Para muitos, tornou-se difícil conciliar a figura pública que glorificava a frugalidade e a vida simples com reportagens que mostravam um cotidiano repleto de confortos caros. O impacto na carreira foi imediato e irreversível. Kim Sae-min pediu desculpas publicamente e se afastou de todos os seus programas.
A desconexão entre sua persona televisiva e as revelações que emergiram foi forte o suficiente para destruir a confiança do público. Sua queda se tornou um dos exemplos mais citados de como uma imagem pública cuidadosamente construída pode ruir quando exposta à prova da realidade. 4. Seo Soo-jin, a idol que não conseguiu superar o passado. Seo Soo-jin emergiu como um dos maiores destaques de sua geração no K-pop. Como integrante de um grupo feminino popular, chamou atenção não apenas por sua beleza estonteante, mas principalmente por sua presença de palco firme, segura e intensa. Fanbases ao redor do mundo passaram a segui-la. Sua popularidade cresceu rapidamente. Contudo, no auge de sua ascensão, denúncias envolvendo supostos episódios de bullying durante a época escolar começaram a circular nas redes sociais. Segundo os relatos publicados, a artista teria participado de episódios de intimidação e agressões verbais contra colegas. A polêmica ganhou ainda mais força quando uma atriz jovem, que também estudou na mesma instituição, fez posts interpretados pelo público como referência indireta ao caso. A agência responsável inicialmente negou todas as alegações, prometendo ações legais contra a difamação. Porém, à medida que novos relatos surgiam, do público se mostrava cada vez mais convencida de que havia contradições entre a imagem pública da artista e comportamentos passados. O texto divulgado por Seo Soo-jin para explicar sua posição causou reações negativas, embora admitisse certos comportamentos, atribui a outros à falta de memória. Muitos consideraram evasivo. A pressão se intensificou. Campanhas de protesto surgiram, exigindo a remoção da idol do grupo. A situação atingiu um ponto insustentável quando flores e faixas com mensagens de crítica foram enviadas para a agência. Eventualmente, a saída de Seo Soo-jin foi confirmada. Suas atividades na indústria do entretenimento foram suspensas. O caso serviu como alerta para o quão estreita é a relação entre imagem e integridade pessoal na cultura sul-coreana. Para o público, a idol representava a perfeição. Para os denunciantes, representava trauma. A dissonância entre essas duas narrativas destruiu sua carreira no momento de maior projeção. 5. Sungwon, o fim da imagem do homem comum perfeito. Sungwon construiu sua trajetória com perseverança. Ex-atleta, migrou para a atuação, onde passou anos desempenhando papéis secundários até começar a se destacar. A participação em programas de variedades, especialmente um que mostrava sua rotina diária, intensificou a simpatia do público. Ele se tornou o homem comum idealizado, discreto, gentil, aparentemente sem vaidades excessivas. Seu auge veio quando o público começou a se identificar profundamente com seu modo espontâneo e despreocupado. Tornou-se uma figura querida, alguém que parecia mais próximo do cidadão comum do que das estrelas inalcançáveis. Entretanto, tudo mudou após sua aparição em um programa voltado à culinária e à interação com chefs. Durante a gravação, o comportamento foi criticado por espectadores que consideraram sua postura impaciente, inadequada e por vezes rude. Comentários online discutiam expressões faciais negativas, respostas secas e um aparente desprezo pelas normas básicas de cortesia no set. Além disso, algumas atitudes consideradas pouco higiênicas foram amplamente comentadas, causando desconforto entre fãs e profissionais da área gastronômica. A repercussão foi rápida e intensa. As redes sociais se tornaram palco de debates. Sua imagem pública de simplicidade gentil foi questionada. Marcas que tinham contratos publicitários com o ator passaram a reconsiderar a continuidade das parcerias. Programas de TV ajustaram a frequência de suas participações. Algumas críticas também reacenderam discussões antigas sobre seu nível de atuação, indicando uma fragilidade artística que passara despercebida durante a fase de grande simpatia pública. A controversa participação de Sungwon demonstrou que, por mais sólida que pareça uma imagem construída em programas de variedades, um único momento de descuido pode desencadear uma crise de reputação. No mundo do entretenimento sul-coreano, autenticidade não é apenas desejável, é esperada e exigida. 6. Seo Shin-ai,
a voz que rompeu o silêncio. Embora não seja a figura central de um escândalo, Seo Shin-ai se tornou um nome fundamental ao influenciar uma das maiores revelações de bastidores envolvendo o K-pop. Atriz desde a infância, ela sempre carregou uma imagem serena, delicada e reservada. Auge das discussões sobre bullying na indústria, a atriz publicou textos reflexivos que o público interpretou como sinais de que teria sofrido agressões psicológicas durante o período escolar. Os textos, embora nunca citassem nomes diretamente, foram amplamente associados a uma celebridade específica, e essas associações geraram discussões acaloradas. A força das palavras da atriz, nada com a leitura pública dos eventos, desempenhou um papel decisivo no rumo que o caso tomou. A credibilidade que o público depositava em sua postura honesta e reservada contribuiu para dar peso às interpretações dominantes. Seo Shin-ai, nesse contexto, representa a figura que surge do silêncio. Seu caso não trata de queda ou escândalo pessoal, de como uma narrativa pode emergir com força quando alguém, mesmo sem intenção explícita, decide compartilhar fragmentos de sua história. Se tornou o símbolo de que a verdade, quando expressa de forma sutil, pode provocar ondas profundas. Seu papel neste panorama revela que, em muitos momentos, o mal não se expõe sozinho, ele é revelado pela coragem de quem decide falar. 7. Yoo Ah-in, o escândalo que paralisou uma carreira brilhante. Entre todos os casos apresentados aqui, talvez nenhum tenha tido repercussão tão global quanto o de Yoo Ah-in. Considerado um dos talentos mais extraordinários do cinema coreano, premiado, versátil e amplamente respeitado, ele estava no auge absoluto da carreira quando se viu envolvido em uma investigação que chocou o país. De acordo com reportagens divulgadas entre 2023 e 2024, o ator foi investigado por uso ilegal de substâncias controladas. As acusações mencionavam substâncias como Propofol e outras drogas classificadas como restritas na Coreia do Sul. A notícia se espalhou rapidamente, uma onda de perplexidade entre fãs, críticos e profissionais da indústria. A repercussão foi imediata. Campanhas publicitárias interromperam contratos, filmes adiados ou regravados, e produções gigantescas das quais participava precisaram reorganizar seus cronogramas. A expectativa em torno de suas futuras aparições se transformou em um silêncio desconfortável enquanto a investigação se desenrolava. A imagem de Yoo Ah-in sempre foi associada ao profissionalismo extremo, ao talento raro, à sensibilidade artística. Ele era considerado por muitos como o rosto da nova geração do cinema coreano, alguém capaz de levar a indústria a novos patamares. Porém, as alegações e o processo subsequente criaram uma fissura aparentemente irreparável entre artista e público. Mesmo que recursos legais continuem, até que todos os processos cheguem ao fim, o impacto cultural já se estabeleceu. Sua carreira, antes luminosa e ascendente, ficou marcada por um dos maiores choques da indústria do entretenimento moderno. O caso evidencia que, na era da transparência total, nenhum ícone está imune ao escrutínio. Conclusão: os 7 casos analisados formam um panorama complexo da realidade do showbiz coreano. Em comum, todos compartilham a trajetória de ascensão repentina, seguida por revelações que colocaram em xeque imagem, carreira e credibilidade. A indústria cultural da Coreia do Sul, conhecida por seu rigor extremo, mostra-se implacável quando se trata de manter padrões éticos e comportamentais. Essas histórias também refletem algo mais profundo sobre a relação entre público e celebridades. Em uma sociedade que coloca artistas em pedestais altíssimos, a expectativa de perfeição é constante. Qualquer desvio, qualquer controvérsia, qualquer incoerência entre imagem e ação pode resultar em rejeição imediata. A confiança do público se alimenta da integridade percebida, e quando essa integridade é questionada, tudo se desfaz. No fim, esses casos não são apenas sobre celebridades que enfrentaram quedas dramáticas. São lembretes de que fama e reputação dependem de coerência, responsabilidade e transparência. São alertas de que a verdade, quando revelada, tem poder para reescrever narrativas inteiras. A lição que fica é clara:
O auge da fama nunca é garantia de proteção. Quando o lado obscuro vem à tona, até a estrela mais brilhante pode